Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou gravar esse vídeo aqui para os irmãos, atendendo um pedido de explicação de uma irmã. Nós vamos estar lendo aqui um texto bíblico. Ela pediu para explicar só do 2 ao 6, mas nós vamos pegar assim um contexto, do capítulo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembreis de mim, e retendes os preceitos que vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelos crescidos é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, esclarece o nosso entendimento, glorifica o Teu nome, Pai, nesse momento. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olha só, irmãos, aqui eu vejo esse texto como Paulo tentando esclarecer uma linha de autoridade, entendeu? Porque já desde o princípio, Deus fez o homem e fez a mulher. Primeiro o homem, depois fez a mulher para ser auxiliadora do homem. Então ele não fez uma mulher qualquer, ele fez a mulher no nível intelectual do homem, compatível com o homem, né? E no decorrer do tempo, Deus colocou essa linha de autoridade. Porém, as mulheres, devido às condições que elas têm, né, de fato elas são, né, podem resolver as coisas. Nós estamos vendo isso aí na questão aí, essa luta de feminista, de liberação da mulher. Isso não é só de agora, isso já no passado já se queriam fazer essas coisas, ou se faziam isso, né? Porque o texto aqui, Paulo tá falando para a igreja de Corintos. A gente não vê esse assunto aqui, essa questão do cabelo, por exemplo, nós vamos falar aqui agora, a gente não vê em outro lugar, né? E é tudo uma questão de tradição, de costume. Então, se é um bom costume para o lugar, mantém-se o costume. Mas se aquele costume for contrário à palavra de Deus, contrário às escrituras, aí teria que se abolir o costume. Então há muitos lugares e muitos costumes. A igreja hoje, por exemplo, ela é espalhada por toda essa terra, certamente que tem costumes que ficam nas igrejas.
Não é difícil você sair daqui do Brasil, numa igreja, até mesmo entre as igrejas aqui, as denominações, já há diferentes costumes. Quanto mais se a gente sai daqui para um outro país, às vezes a mesma denominação, mas tem outro costume. Então é uma questão de costume. Mas aí Paulo usa essa questão de costume para explicar a questão da autoridade, da linha de autoridade. Então olha só, vamos ver se dá para a gente entender mais ou menos, ver se fica claro. E ele fala assim, ó, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ele começa falando isso, que a gente imita ele, mas que isso não é dele. Ele já está imitando a Cristo. Ele é o imitador de Cristo. Então, a gente imitar ele naquilo que ele imita Cristo, não é verdade? Porque Cristo é que é o nosso parâmetro. Então, ele fala assim, ó, e louvo, irmãos, porque em tudo vos lembreis de mim e retendes os preceitos que vos entreguei. Ou seja, eu louvo a Deus, ele fez um elogio aos coríntios que ouve os seus ensinamentos, a sua pregação e os seus conselhos, né? E guardam e andam nesses caminhos, nesses conselhos. Eles creem, aceitam bem os conselhos de Paulo. Então Paulo está elogiando eles, e quando ele fala louvo-vos, ele quer dizer que agradece a Deus por ter os irmãos, né, abrindo o entendimento para receber a sua palavra. Agora vamos lá. Mas aí ele começa, aí ele, depois de fazer esse elogio, ele começa explicando a situação, como é que funciona. Como é que a situação funciona no reino de Deus, e usando o costume de Corintos. Vamos deixar bem claro isso, porque a gente vai ver aqui no final que para o homem é desonroso usar o cabelo comprido. Olha só, se o próprio Jesus Cristo usou o cabelo comprido, não é verdade? Então, mais para os gregos, o costume dos homens usarem cabelo comprido era desonroso. Amém? Então eles aproveitaram o contexto ali. Então, por isso que eu quero chegar lá. Olha só. Mas ele fala assim, ó, mas quero que saibais, aí ele fala, depois de elogiar, ele fala assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Ó, ele começou a citar a linha de autoridade. Ó. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha só que situação, tá vendo? Cristo ensina para o homem, né? Os ensinamentos vêm para o homem, a linha de autoridade vem para o homem, do homem passa para a mulher, e até o próprio Cristo, ele tem como cabeça Deus, que diz assim, ó, e o próprio Jesus deixou claro isso, né? Não é nenhuma coisa, Jesus deixou claro, ele falou assim, ó, eu vim fazer a vontade do Pai. Então quer dizer que o cabeça, né, é Deus, a vontade do Pai, eu vim fazer a vontade do Pai. Então, é nessa linha de autoridade. Então, deixando bem claro, aí ele inclui até Cristo numa linha de autoridade. Se Cristo está numa linha de autoridade, nós também estamos, irmãos. O que acontece é que Cristo só tem um acima dele. Já o apóstolo já tem Cristo acima e Deus, dois, né? No caso, o homem. Aí, depois vem a mulher já tem o homem, Cristo e Deus. Por quê? É a mesma autoridade. É a mesma autoridade. A autoridade, na verdade, vem de Deus. Aí passa por essa linha e chega na mulher. Então, o que acontece? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. O que seria coberta aqui, a cabeça coberta, né? Por exemplo, a pessoa poderia estar de chapéu, naquela época não tinha chapéu, mas tem lugares que tem costume de chapéu. Aí a pessoa anda de chapéu, quando chega na igreja, os irmãos veem nos filmes antigos, americanos, quando eles chegam na igreja, tiram o chapéu, entendeu? E não tem cabelos grandes, não é verdade? Por quê? Porque o cabelo encobre toda a cabeça. Mas isso aqui, ele já tá adaptando um costume de Corintos. Ele está falando da igreja de Corinto. Amém? É como se a gente vai pregar em algum lugar, chega lá, a pessoa tem um costume já. Se aquele costume não ofende a Deus, não implica na salvação, por que eu vou pregar contra aquele costume? Deixa eles aderir àquele costume. Eles já entenderam daquela forma. Então fala assim, ó, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta,
desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui você vê dois sentidos, né? Aqui você vê dois sentidos. Não falou que o homem é o cabeça da mulher? Então aqui você vê dois sentidos. Desonrando o marido, o esposo dela, que é o cabeça, tá? A mulher teria que estar coberta, né, com véu, em questão a submissão ao seu marido, entendeu? E a questão também da sua própria cabeça, porque é a questão cultural das mulheres terem os cabelos compridos e a questão das prostitutas que tinham os cabelos cortados, amém? Tinham o cabelo cortado. E baixinho, cabelo cortado para identificar as prostitutas. Isso era uma questão cultural, irmãos. Aí vem assim, ó. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é indecente tosquiar-se, rapa-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então quer dizer, se a mulher não quiser viver debaixo da linha da autoridade do marido, ele mandou que raspasse. Agora, se ele falar assim, ó, se tosquiar, portanto, se a mulher cobre com véu, ó, com véu, portanto, se a mulher não se cobre com véu, aí ele fala, se ela não se cobre, então é para tosquiar, é para cortar, para cortar o cabelo baixo, tosquiar, cortar baixo, né? Ou se não, raspar. Agora, se é indecente fazer isso, porque as prostitutas faziam isso, o que ela faz? Então cobre o cabelo, então cobre com véu, amém? Cobre com véu. Então, mas isso aqui nós estamos falando de um costume coríntios, dos gregos, da igreja de Coríntios, que é dos gregos, não era um costume mundial, não é verdade? Então ele fala assim, ó, inclusive você não vai encontrar esse tipo de ordenança, nem nos mandamentos, nem no judaísmo, não vai. Agora, o judeu também tinha alguns costumes, até parecido com esse, nessa questão de cobrir a cabeça com véu. Mas isso é costume, é tradição. Tradição. Não é ordenança bíblica, é uma tradição. E ele diz assim, ó, porque o homem, aí ele começa a explicar por que isso, ó. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, quer dizer, o homem, como o homem foi feito primeiro, e o homem está na linha de autoridade acima da mulher, conforme Deus estabeleceu, o homem é a glória de Deus, o homem tem que refletir a glória de Deus. Amém? E a mulher é a glória do homem, ou seja, o homem reflete os ensinamentos de Deus, né, para a mulher, e a mulher vai refletir os ensinamentos do homem para os demais. O que reflete da mulher é o ensinamento do homem, e o que reflete do homem é o ensinamento de Deus, mas isso seguindo essa linha de autoridade. Amém, irmão? Seguindo essa linha de autoridade. Porque a gente viu aqui, claro, aqui também no versículo 5, voltando ao versículo 5, ele fala assim, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Olha só, então quer dizer que a mulher pode orar e pode profetizar? Não é verdade? Porque a gente fala, porque em outros lugares Paulo fala que não é permitido a mulher falar na igreja. Amém? Não é permitido a mulher falar na igreja. Então agora aqui, e ele está falando aqui, ó, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Isso aqui está falando de uma situação de ministério, assim, uma situação de falar publicamente para a igreja. Amém? Por exemplo, um marido tem uma esposa que é profetiza, mas a autoridade é o marido. Quando ela tiver uma oportunidade para falar em grupo, falar na igreja, ela tem que ter a cabeça coberta, mostrando que ela está submissa ao seu marido, a linha de autoridade que é o seu marido, debaixo dos ensinamentos do seu marido. Amém? Entenderam a situação? Ela pode falar, ela pode pregar, ela pode orar em público, mas tendo a cabeça com véu, coberta com véu. Amém? Isso aqui é uma questão de autoridade. E ele começou a falar assim, ó, mas toda mulher que ora, ele não falou, aqui o texto não está falando da mulher andar na rua, está falando a manifestação pública na igreja, né? Numa reunião
cristã, assim, aonde vai ser pregado, vamos supor, a mulher de Corinto, ela recebia uma oportunidade para pregar em respeito ao seu marido, né? Em respeito à igreja, ela cobria com véu, se cobria com véu, amém? Se cobria com véu, porque a mulher tem um cabelo comprido, então, e o homem não tem, então ela tinha que cobrir os seus cabelos, porque o cabelo da mulher já foi dado em forma de véu para ela. Então ele fala assim, mas desonra a sua própria cabeça, né? Então ela tem autoridade. Então o assunto começou aqui no versículo 5, mas toda mulher que ora ou profetiza, no caso dessas mulheres, né, que vão falar em público, que vão ensinar em público, que vão ser usadas na igreja para orar, para profetizar, aí teria que fazer isso segundo o costume dos gregos, não o costume geral das igrejas. Você não vê ninguém mais tocando nesse assunto, nem Pedro, nem Tiago, nem lugar nenhum mais. Só Paulo, que Paulo era o apóstolo dos gentios, né? Então, e os gregos tinham esse costume, amém? Então ele fala assim, agora, aí ele fala, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, no versículo 8, explicando a linha de autoridade. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Isso Paulo também já explicou isso lá em Timóteo, quando deixou claro a questão da ordenação, né? Do marido, que tem que ter esposa e tal, e tudo isso. Agora, aqui fala assim, e antes daquela ordenação, da explicação da ordenação, é que ele fala isso, que não era permitida a mulher falar na igreja. Então, olha só. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos, tá vendo? Então o véu é um sinal de poderio, de autoridade, que foi dado a ela, né? Ela tem que colocar o véu para pregar na igreja. Todavia, olha só, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher, o homem... nem a mulher sem o homem no Senhor. Quer dizer, diante de Deus a importância é igual, irmãos. É só uma questão de linha de autoridade. O homem sem a sua esposa não é nada, sua esposa sem ele também não é nada. O casal aqui está se referindo a um casal. Amém? Diante de Deus nós somos uma só pessoa. Um sem o outro não é nada na questão do casal. Aqui até dá para aprofundar mais esse estudo aqui dessa questão do homem sem a mulher não é nada. Isso aqui é uma referência a um casal na igreja, né? Porque está se falando da linha de autoridade. Então, aí fala assim, porque a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus, quer dizer, somos iguais diante de Deus. Deus não diminui a mulher. Paulo não diminui a mulher, ele não desvaloriza a mulher. Embora ele coloque bem essa linha de autoridade, mas ele deixa claro que a mulher é igualzinha ao homem. Diante de Deus todos são iguais. A questão é só a linha de autoridade que Deus instituiu desta forma. Porque tudo tem que ter organização. Tudo tem cabeça. Você vai trabalhar num lugar, aí tem um chefe, tem um subchefe, entendeu? Na vida é a mesma coisa. Deus criou um sistema, fez o homem e colocou a mulher submissa ao homem, debaixo da linha de autoridade do homem. Agora, quer dizer que ela é menos capaz? Não, tem algumas coisas que tem diferença. Inclusive, às vezes, as mulheres são mais inteligentes, muitas têm muitos talentos, a mulher tem que sobressaem aos talentos dos homens. Mas é uma questão de linha de autoridade que Deus instituiu e Deus usa dessa forma. Deus trabalha dessa forma. Quem sou eu para questionar Deus? Então, minhas irmãs, na explicação desse texto, está dentro dessa linha de autoridade, explicando a linha... Aqui Paulo, na verdade, está querendo explicar, né, a linha de autoridade, não é diminuir a mulher, não é proibir a mulher, nesse caso aqui ele nem proibiu de falar na igreja, não é verdade? Ele falou que profetiza ou ora, quer dizer que ela tem essa liberdade na igreja, desde que esteja debaixo da autoridade, ela não é o cabeça. Ela não é a pastora, não é a bispa, ela está debaixo da autoridade, amém? Ela tem que honrar o cabeça, porque se não for assim, está desonrando o cabeça. E o cabeça
é o homem, da mulher. E do homem é Cristo, de Cristo é Deus. Então, Paulo só deixou claro uma linha de autoridade, tá? Porque ele fala assim, ó, aí no versículo 13 ele fala, julgai entre vós mesmos. Aí Paulo diz, ó, julgai entre vós mesmos, deu a liberdade, vocês decidem aqui. O que vocês acham? É decente que a mulher ore descoberta? Sem os cabelos que é dado? Aí é sem os cabelos. Por que é sem os cabelos? Porque aqui na frente a gente vai ver que o cabelo foi dado à mulher em forma de véu. Então você entende que a mulher com o cabelo cortado não poderia, ele perguntou, é lícito pregar na igreja? Por quê? Era como se você passasse numa igreja, na igreja de Corinto, e visse uma mulher adúltera, uma prostituta, ou uma adúltera. A adúltera recebia essa sentença de ter os cabelos cortados e raspados. Então, você... O que seria a pessoa entrar na igreja, aí tem uma mulher pregando ou ensinando, orando, com a cabeça raspada naquela visão lá? Aquilo vai atrapalhar a mente, vai atrapalhar o entendimento das pessoas, né? Você não vê, Paulo sempre deixa claro, você não vê que ele falou, ele não questionou a questão das línguas? Meu irmão, não fica falando todo mundo em língua ao mesmo tempo, rapaz. Entra um camarada aqui, o que adiantou? Todo mundo falando em língua. O que adianta isso? Então ele explica, não é que é proibido falar em língua, mas não é para falar ao mesmo tempo. E como é que a pessoa vai aprender a palavra se você fica o tempo todo falando em língua? Quem fala em língua fala Deus, não fala o homem. E nós estamos precisando pregar, falar com o homem. Agora, quando vamos orar em secreto, quando vamos orar diante de Deus, nos derramar diante de Deus, aí fala em língua, derrama, é com você e com Deus, não tem ninguém para te ouvir. Agora, se você vai falar com o teu conterrâneo, se você é inglês, é americano, tem que falar no inglês correto. Se é brasileiro, tem que falar o português. Senão não vou entender, senão a pessoa não vai entender. Entendeu? Então, Paulo é uma questão de ordem no culto. Aqui, a mesma coisa, era uma questão de ordem no culto. Amém? Era uma questão de ordem no culto. Aqui está se falando de culto. Ele está falando aqui na ordem do culto. E se a gente for continuar aqui depois o texto, o capítulo 12, aí ele vai começar a falar dos dons e tudo. Então, quer dizer, ele está falando de uma ordem de culto. Então, não é que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo, né? E na linha de autoridade, o homem é o cabeça, Jesus é o cabeça do homem, e Deus o cabeça de Jesus. Então, é uma questão de linha de autoridade. Então, julga entre vós mesmos. Aí, quer dizer, já vão julgar segundo o costume deles. Não é verdade? Se a gente tem um costume aqui, nós vamos julgar segundo o nosso costume, segundo o que a gente acha que é certo. Não, aqui uma mulher que a cabeça raspada é prostituta, não pode subir ali para pregar, os coríntios iam dizer. Amém? Então ficou claro, ele deixa claro isso. Não é que seja, a irmã não pode cortar cabelo hoje, ou não pode falar na igreja, que inclusive ali podia falar, desde que tivesse coberto o cabelo. Mas aqui não há esse costume essa cultura, essa tradição. Aqui no Brasil não existe essa tradição, e até mesmo em alguns outros países não existe essa tradição. Por exemplo, se for na África, por exemplo, as irmãs lá, o cabelo, a maioria, são um cabelo bem curtinho, bem baixinho, né? Porque por causa do tipo de cabelo delas, não dá para ser cabelo grande. Entendeu? Então eles têm cultura, o cabelo baixinho. Aí como é que você vai fazer? Chega lá e vai falar que aquela mulher não pode ser cristã, não pode explicar a palavra de Deus que ela aprendeu para uma outra pessoa, porque ela tem um cabelo curtinho. Então é questão cultural. Essa é uma questão cultural, não é uma regra, e se você não vai achar isso na Bíblia toda, né, em outros lugares, confirmando que é para isso, que a igreja tem que usar véu, não é questão cultural. E ele diz assim, ó, e depois que ele manda julgar, ele fala assim, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Aí, e agora? Os judeus tinham cabelo crescido, né? Os nazireus, eles tinham um voto diante de Deus de não cortar o cabelo, então eles eram uma pessoa desonrosas, que desonravam a Deus, porque os cabelos eram compridos. Como hoje, né, a gente aqui no Brasil já pegamos um pouco dessa cultura do grego, ó, de cabelos cortados, que às vezes entra um jovem na igreja, cabeludo, que tem um cabelo comprido, as pessoas querem que ele corte o cabelo de qualquer jeito, para ser cristão.
Mas não há essa exigência bíblica. Porque o próprio Jesus tinha o cabelo comprido. Os judeus tinham cabelo comprido. Sansão teve os seus cabelos compridos. Muito pelo contrário, quando cortou, foi que perdeu a força. Não é verdade? Então, é questão cultural. Questão cultural isso aqui. Então, quer dizer que... Aí ele fala assim, ó. Aí ele deixou claro, ó. Ou não vos ensina a mesma natureza, quer dizer, a mesma natureza, a tradição deles lá, né? Que é desonra para o homem ter o cabelo comprido, ter o cabelo comprido, não é verdade? Então, certamente que nos gregos é a mesma forma, eles não iam deixar um homem pregar com os cabelos compridos lá, não iam deixar um homem pregar nem orar em público, amém? Mas ter a mulher cabelo crescido mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, ou seja, a mulher ter o cabelo grande lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Amém, irmãos? Dentro dessa cultura, é honroso a mulher ter o cabelo comprido, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas o cabelo que Deus deu para a mulher, deu para o homem também, filho. Se eu não cortar os meus cabelos, vão crescer, com esse cabelão branco até aqui, ó. Igual o das irmãs que deixam crescer, igual da minha esposa que é maior. Entendeu? Se eu deixar crescer, e foi Deus que deu. Por que ele deu? Para as irmãs ele deu em véu, ela não pode cortar, e para o homem pode cortar, sendo que foi Deus também que deu. É uma questão de tradição, é uma questão cultural, irmãos. Então a gente tem que levar nessa linha de pensamento. Amém? Temos que levar nessa linha de pensamento. Ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não temos tal costume de ser contencioso. Se nessa igreja tem esse costume, eu não vou contender com esse costume. É como hoje eu fico vendo aí essa linha de calvinista, né? Não tem problema nenhum, se o camarada acha que, não, o Calvino, a teologia de Calvino, desde que ele crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está salvo. Ao outro eu creio na linha de Armínio, como é o meu caso, eu creio na linha de Armínio, na visão de Armínio, que você tem que perseverar, que você tem que vigiar, que é o que a Bíblia diz. Mas eu também sou salvo, eu não preciso crer em Calvino para ser salvo, eu tenho que crer em Jesus Cristo. Eu tenho que não cometer pecado. E os irmãos que morreram, morreu crendo que aquela linha de calvinista, uma vez salvo, para sempre salvo, se ele não se desviou até o final, foi salvo, deu certo. Para sempre salvo, foi salvo, e se ele não se desviou, deu certo. Tá bom, não tem problema nenhum. O problema é o camarada crer nisso e no final da vida se desviar, como diz o texto de Ezequiel, que a justiça não vai ser imputada se você se desviar. Né? E o outro que era desviado do final, no último momento, era destinado ao inferno, predestinado. No último momento ele creu e aceitou a palavra de Deus, não fez nada no reino, mas morreu como ladrão da cruz, foi salvo. Amém, irmãos? Então, essa questão aqui, eu não sei se eu consegui deixar claro para os irmãos. Era uma questão cultural que tinha o sentido de esclarecer essa linha de autoridade. Porque essa linha de autoridade não é só de hoje que vem essa contenda, não, irmãs. Você não vê hoje? Nós vemos aí pastora, bispas, apóstolas. Eu sinceramente não tenho margem para isso, para ordenar uma mulher ao pastoreio, bíblica não tenho, ninguém me mostrou ainda. Eu já li algumas vezes a Bíblia, li mais de uma versão de Bíblia até, né? Atualmente eu leio a Bíblia da Sociedade Trinitariana, né, que é uma corrigida fiel ao texto original, né? Quer dizer, traduzida direto dos textos que se tem mais original, né? Mais perto. Então, e já li outras, atualizada, corrigida, até a mesma Bíblia católica, não encontrei. Então eu não posso fazer aquilo que não tem base bíblica. Agora, tem assunto como esse aqui, por exemplo, que você consegue
esmiuçar ele, não claramente, porque esse é um assunto muito difícil, esse texto que a gente leu, né? Ele fala do cabeça, fala que o homem é o cabeça, depois fala da própria cabeça da mulher, então é as duas coisas inseridas no mesmo contexto, tentando colocar em ordem uma linha de autoridade, né? E usando, para isso, usando um costume local, um costume da igreja de Corinto, dos gregos, né? Usando um costume grego para manter essa linha. Assim como muitas outras passagens se falam em parábola. Quando Jesus falava em parábola, ele não citava, quando ele falava em parábola, ele falava de figueira, de videira, e para nós isso aqui não ia explicar nada, mas se você estudar lá a questão lá de Israel, você entende melhor. Por quê? Porque ele estava falando para o povo lá. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe a todos. Eu espero ter conseguido esclarecer para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.